É a mão de Deus que está sobre mim. Eu voltei a Ele e confessei os meus pecados. Você percebe? Eu sei que foi Ele, então eu vou a Ele. Uma das palavras de Raabe em Jericó, ela disse: a nossa alma e a alma do nosso povo desmaiou. Nós ouvimos falar do poder do teu Deus, que criou os céus e a terra e destruiu o Egito, e ao mesmo tempo destruiu seus inimigos. Quando soubemos que vocês estavam chegando aqui, nossa alma desmaiou. Ela disse: o que os homens de Jericó fizeram? Vamos ficar atrás dos muros e nos proteger. Ela disse: eu vou me proteger no Deus que destrói o pecador. Eu quero ficar contigo, Senhor. Eu quero me esconder em Ti. Eu quero encontrar em Ti alívio. Tu és poderoso para destruir, e Tu és poderoso para salvar. Se o Senhor estiver ao meu lado, ninguém poderá me destruir. Quem se levantará contra mim? Então, Davi diz: confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Você não percebe que o Senhor está batendo em você, para que você não esconda mais o teu pecado. Você percebe que a mão de Deus está pesando sobre você, para que você não esconda mais o teu pecado. Confessei-te o meu pecado. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Me chama a atenção nesse texto, irmãos, no finalzinho do verso 5. Então disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e Tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Quanto a razoável, quem é Deus? Como Ele se revela a nós, irmãos? Qual é o nome de Deus? Quem é esse Deus que nós servimos? No Salmo de número, ou melhor, em Êxodo, no capítulo 32, quando Israel constrói um bezerro de ouro e está a ponto para ser destruído por Deus. Então Moisés suplica o favor de Deus e Deus perdoa o pecado do povo. Então no capítulo 34, no desfecho dessa sessão do capítulo 32, Moisés escuta Deus dizendo: esse é o meu nome, longânimo, compassivo, tardio em graça, que se arrepende do mal. Esse é o meu nome. Perdoar pecados, irmãos, não é algo de menor importância. Não é bater nos ombros. Por que os discípulos de Cristo e até os fariseus disseram isso para Cristo? Só Deus pode perdoar pecado. Por quê? Porque perdão de pecados não é um tapa nas costas e dizendo: está tudo ok, vamos seguir em frente. Perdoar pecados para Deus é por isso que nós ouvimos na Escritura: eu perdoo porque Ele me perdoou. Primeiro, Paulo diz aos Efésios: assim como Deus perdoou vocês, perdoem uns aos outros. Mas eu só posso perdoar porque Ele me perdoou primeiro. E por que Ele me perdoou primeiro? Como foi que aconteceu? Você vai entender, irmãos. É preciso que alguém leve a minha culpa. Jesus levou a minha culpa, a culpa do meu pecado. Mas não é só isso. Entenda, Ele morreu
pelos meus pecados, ele foi punido pelo meu pecado, a ira de Deus caiu sobre ele. Se ele não fosse Deus, ele não suportaria a ira. Para ele me salvar, para ele me perdoar, ele precisa ser verdadeiro homem, verdadeiro Deus. Porque como homem ele é tentado e vence a tentação, e como Deus ele suporta a ira eterna de Deus sobre si. Porque só Deus pode perdoar pecados, porque Deus se volta contra Ele mesmo. É necessário, como alguém suporta a ira de Deus? Só Ele mesmo. Então Ele joga a ira dele contra Ele mesmo, para que em Cristo, aquele que veio morrer em meu lugar, eu encontrasse redenção, salvação. Então o salmista gloriosamente diz: confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Então disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Que tanto detalhe aqui. Mas o resumo dessa expressão se explica nisso, irmãos. Veja bem, quando alguém pede perdão do pecado para a gente, agora vê se é isso mesmo, eu te perdoo, mas eu vou ter que avaliar melhor. Você lembra em 2 Samuel, no capítulo 12, quando Davi vai confessar o pecado de adultério, depois do profeta Natan levá-lo ao entendimento de que era ele aquele que havia pecado? E imediatamente o texto diz assim, irmãos, Natan disse: esse homem que você está descrevendo aqui, Davi, é você que é digno de juízo e morte. Então Davi disse: eu pequei contra Deus. E o profeta imediatamente disse: e Deus já perdoou a tua iniquidade. Nós somos levados, irmãos, a encontrar saída difícil demais. Eu não confesso meu pecado, eu vou resolver meus problemas de outra maneira, eu vou lidar com o sofrimento da minha alma de outra maneira. Ao invés de ir a Cristo, eu fico tentando resolver, e quando eu chego diante dele, eu encontro um Pai amoroso, misericordioso. O tempo é só isso. Confessei-te o meu pecado, e tu perdoaste o meu pecado. O livro do profeta Miqueias, no capítulo 7, vai dizer assim: quem, Senhor, se compara a ti? Não há Deus que se iguale a ti. Tu que perdoas o pecado do teu povo. Não há Deus igual ao nosso Deus, que perdoa os nossos pecados e restaura a nossa sorte. Por que nós demoramos, irmãos? Por que ainda brincamos de viver uma vida de pecado, acreditando que esse pecado oculto, que ninguém sabe, eu vou conseguir vencê-lo numa hora ou outra? Mas você olha para a sua alma e você vê a sua alma definhar, a sua alegria ir embora, o prazer de estar na casa de Deus se esvaindo. Quantas vezes nós escutamos: não, na realidade é porque o culto é muito frio. Não, é porque acho que a liturgia tem que ser melhorada. Não, eu acho que a gente precisa fazer algumas mudanças para a igreja ficar mais fervorosa. Onde há fervor em sequidão de estio causada pelo pecado? O máximo que o homem pode fazer, irmãos, é maquiar os mortos. Por mais belos que os mortos estejam, eles estão mortos. Somente Deus pode restaurar a vida
a alma do seu povo. Somente Ele pode fazer. Nesse momento, o salmista agora se olha para a igreja. Ele se volta, melhor dizendo, à igreja. Ele olha para a igreja e diz assim: sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não o atingirão. Não o atingirão. Se você olhar para esse texto, irmãos, eu queria que você, por favor, abrisse a Bíblia comigo. No texto que eu já até citei de Miqueias. Vamos abrir o texto de Miqueias, irmãos, por favor. Capítulo 7. Miqueias, capítulo 7. Você vai olhar a partir do verso 18. Miqueias 7, a partir do verso 18. Eu queria que você olhasse para esse texto, olhasse para o Salmo 32, verso 6. Preste atenção nas similaridades que você encontra aqui. Miqueias 7, 18, até o verso 20, diz assim: quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e te esqueces da transgressão do restante da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Tornará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades, lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Mostrarás a Jacó a fidelidade e a Abraão a misericórdia, as quais jurastes a nossos pais desde os dias antigos. Mas veja como ele começa, irmãos. Quem pode, no verso 18, quem, ó Deus, é semelhante a ti? Quem é igual a ti, que tem poder para perdoar pecados? Aí, veja a descrição. O Senhor não retém sua ira para sempre. Verso 19, ele diz: lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Agora, sem desmarcar, volte para o Salmo 32 e veja comigo. Ele diz: sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrar. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não o atingirão. O que significa isso aqui? Que promessa é essa, irmãos? Vamos lembrar do Egito, que essa é uma imagem do Êxodo, da libertação do Êxodo. Ele traz para a nossa memória uma imagem de Êxodo. O que acontece ali? Quando o faraó e seu exército vêm para destruir Israel, às margens do Mar Vermelho, e eles pensam que vão destruir o povo de Deus, o que acontece ali? O povo passa a pé enxuto, e eles são engolidos pelo mar, e eles são afogados e vão para as profundezas do mar. Aquele inimigo, entenda isso, é por isso que essa imagem da libertação do Egito, ela traz uma imagem poderosa da libertação, até mesmo do pecado. Veja que Miqueias vai dizer, ele usa essa expressão no texto, ele diz, ele lançará todos os nossos pecados aonde? Nas profundezas do mar. Por que nas profundezas? Onde o inimigo foi destruído. Quem é o nosso inimigo? O pecado. E como é que ele perdoa? Ele lança nas profundezas do mar os nossos pecados. Assim como o faraó foi engolido, o nosso pecado é engolido. E aí o que acontece, irmãos? Nós passaremos por muitas enchentes, passaremos por muitas tribulações, passaremos por muitas angústias, passaremos por muitos temores nessa vida. Mas aí o Salmo 32 nos promete: quando transbordarem muitas águas, não atingirão, vocês não serão destruídos, porque os teus inimigos foram destruídos. Todos eles. Todos eles. O piedoso vai encontrá-lo em tempo. Você talvez pense assim: amanhã me volto ao Senhor, amanhã eu retorno ao Senhor, amanhã eu confesso os meus pecados ao Senhor.
Amanhã eu suplico a misericórdia do Senhor. Qual o tempo que você acha que ainda tem? Que tempo você acha que tem? O autor da carta aos Hebreus diz: hoje, se ouvirdes a voz do Espírito, não endureçais o vosso coração. É uma imagem de Faraó também, que teve o coração endurecido. Não seja como aqueles que vão ser engolidos pelo mar. Não endureça o teu coração. O texto ainda descreve a beleza, irmãos, de que os que pertencem ao Senhor ainda vão encontrá-lo em tempo. Essa semana perdi um amigo, 51 anos de idade. Amigo não porque éramos profundamente amigos, mas porque os nossos filhos eram muito amigos. Ele andou por muitos caminhos tortuosos, mais terríveis que você possa imaginar. Ano passado eu fui pregar na cidade de Teresina e me encontrei com ele. Na verdade, ele me hospedou na casa dele. E ficávamos horas de madrugada conversando sobre as coisas de Deus. Assim, durante o dia, sentávamos até tarde, e o Senhor havia alcançado a alma dele. O Senhor arrancou ele das profundezas da morte. Das profundezas da morte. Ele carregava uma alegria no meio das dores contra o pecado. O filho dele, no sepultamento, disse: ele morreu na noite. Na noite ele dormiu e não acordou. Ele chegou, a mãe chama os filhos, o filho vem, encontra o pai morto na cama. Ele descreve: ao lado da cama do meu pai estava a Bíblia e os livros que ele lia constantemente. Deus colocou um desejo na alma dele. Deus restaurou a alma dele. Foi em tempo. Os filhos podem dizer: veremos nosso Pai na eternidade. Os piedosos vão buscá-lo. Há tempo de poder encontrá-lo. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto Ele está perto. O salmista ainda descreve: irmãos, e agora o Deus que perdoa os nossos pecados e que me livra do dilúvio do juízo. A água não me destrói, a água não vai me afogar, porque os inimigos são destruídos e nós passamos a pé enxuto, libertos pelo Senhor. E aí no 7 ele diz: tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. Perceba o que ele coloca nos lábios dele: um canto de livramento. Davi, irmãos, quando cometeu o pecado que nós conhecemos lá em 2 Samuel capítulo 11 e 12, quando nós ouvimos aquela história, lemos aquela história, é dito por um teólogo que Davi não escreveu um único salmo naquela época. Ele não conseguia cantar ao Senhor, porque os inimigos podiam ter sido destruídos, o reino poderia estar crescendo, mas ele estava morto de alma. E aí ele não tinha vida. Então ele diz: Senhor, traz vida à minha alma, não retira de mim o teu espírito, alegra o meu coração, concede-me a alegria do alto. Senhor, abre os meus lábios para que eu te canto, para que eu canto ao teu nome. E aí agora há motivo para cantar. Tu me cercas, diz o salmista,
de alegres cantos de livramento. Irmãos, num livramento dos inimigos que iam entrar em Israel, o meu pecado foi perdoado. Agora eu tenho um novo cântico nos lábios. Você sabe como nós vamos cantar com paixão? Quando percebermos que foi arrancado de mim a culpa que me matava. Agora Ele me cerca com cântico de livramento. E nós cantamos ao Senhor com alegria, porque estamos livres. Livres. Não é porque eu fui curado, não é porque agora eu tenho um emprego, meramente. Mais do que isso, eu fui perdoado. Eu fui perdoado. Isaías, no capítulo 12, irmãos, veja como o cântico de livramento tem a ver com Deus tirar a ira que está sobre nós. Isaías 12, verso 1, é um capítulo curto de 6 versos, diz assim o texto: orarás naquele dia, graças te dou, ó Senhor, porque ainda que te iraste contra mim, a tua ira se retirou e tu me consolas. Eis que Deus é a minha salvação, confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força, o meu cântico, Ele se tornou a minha salvação. Vós com alegria tirareis água das fontes da salvação. Direis naquele dia: dai graças ao Senhor, invocai o seu nome, tornai manifestos os seus feitos entre os povos, relembrai que é excelso o seu nome, cantai louvores ao Senhor, porque fez coisas grandiosas. Saiba-se isto em toda a terra, exulta e jubila, ó habitante de Sião, porque grande é o Santo de Israel no meio de ti. Ainda que a tua ira tivesse sobre mim, o Senhor tirou a ira que estava sobre mim. Verso 1, percebe, irmãos, ainda que tiraste contra mim, a tua ira se retirou. E agora nós temos um canto de livramento. Estamos livres, irmãos, livres. Nem a morte me separará, nem a enfermidade tirará minha alegria, nem o sofrimento arrancará o prazer da minha alma, nem a pobreza, nem a riqueza, porque agora o que Ele me deu me concede benefícios, não apenas para agora, mas para toda a eternidade. Toda a eternidade. O verso 8 é difícil de entender, porque instruir-te-ei aqui, quem é que está falando, não é? É Davi, provavelmente. Davi está dizendo à igreja, e aqui é Cristo então falando à igreja: eu vou te instruir, vou te ensinar o caminho que deve seguir, e sobre minhas vistas te darei conselho. Então estejam comigo, venham para perto de mim, eu vou instruí-lo, eu vou ensinar o caminho que vocês devem seguir. E Davi está dizendo: olha, isso é o perdão, foi assim que eu fiz, venham e aprendam comigo como vocês devem fazer, como vocês devem viver. E agora se volta de novo à igreja: não sejais como o cavalo e a mula, sem entendimento, os quais com freios e cabrechos são dominados, de outra sorte não te obedecem. Não sejam como os animais que só vivem debaixo de jugo. Aprenda comigo, diz aqui. Lembra do Senhor Jesus Cristo dizendo: todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, vinde a mim e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, porque sou manso e humilde de espírito, e achareis descanso para a vossa alma. Aprendam de mim, venham a mim, eu vou instruí-los. Sofrimento é a realidade que não se apartará de nós enquanto vivermos nessa terra. Mas
Mas há uma distinção entre o ímpio e o justo quando sofre. Veja o penúltimo verso. Mas muito sofrimento terá de curtir o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Que coisa interessante, ele não diz assim, muito sofrimento há de curtir, muito sofrimento terá de curtir o ímpio, mas o justo não vai sofrer. Ele não diz isso, ele disse, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Ele diz, ela não se apartará de nós. Significa isso, irmão, sempre Ele vai nos trazer o arrependimento. Sempre Ele vai nos conduzir nessa vida de sofrimento. Lembra da 2 Samuel, no capítulo 7, quando Deus faz um pacto com Davi, que é bem instruído no Salmo 89, é melhor explicado no Salmo 89, mas em 2 Samuel, no capítulo 7, você vai encontrar o seguinte, quando Deus promete que o filho de Davi é que seria aquele que edificaria o templo, e que o reino de um filho de Davi, que é Salomão, o reino dele não teria fim. E aí ele diz assim, ainda que ele venha a transgredir os meus mandamentos e se aparte dos meus caminhos, eu o açoitarei, veja, eu pesarei a mão sobre ele, mas a minha misericórdia não se apartará dele, como se apartou de Saul. A pior coisa que pode acontecer com o homem não é não sofrer, é não estar debaixo da misericórdia de Deus. É isso que é a pior coisa, é sofrer sem esperança. Não haverá mais mal algum para aqueles que tiveram seus pecados perdoados. A morte, sabe o que ela pode fazer conosco? Nos lançar aos pés do meu eterno Redentor, onde eu vou adorá-lo para sempre. O pior que ela pode fazer contra mim é me lançar aos pés do meu Salvador. Ela não tem mais poder de me destruir. A dor e o sofrimento, a dor e o sofrimento, o salmista diz, foi-me bom ter passado pela aflição, porque aprendi a amar os teus decretos. Foi bom. Salmo 23, na beleza do encontro, quando muda a figura do pastor para um anfitrião que recebe e acolhe na sua casa, ele diz, preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unge minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Aí ele diz, a misericórdia e a bondade te seguirão todos os dias, até você entrar na casa do Senhor. A misericórdia e a bondade nunca se apartarão de ti. Porque Ele levou sobre si o meu pecado. A imputação tem um elemento extraordinário. Veja o último verso e como nós concluímos o Salmo. Alegrai-vos no Senhor, regozijai-vos, ó justos, exultai vós todos que sois retos de coração. Nós saímos de um pecador que estava com a alma ressecada, ossos secos, para alguém que diz, nós somos justos e retos de coração. Como alguém pode ser declarado justo? Bem-aventurado o homem a quem Deus não imputa pecado. O meu pecado foi imputado a Cristo, a justiça dele foi imputada a mim. Que mudança, irmãos! Agora ele descreve, vocês são justos
porque a justiça que vocês têm é a de Cristo Jesus. Retos de coração, aquele que nunca cometeu pecado, Jesus Cristo, imputou a sua justiça a mim e a você, pecador, a ponto de sermos descritos assim, justos e retos de coração. Você entende por que feliz é o homem